Aqui, Cauã Prats. Tem notícia desse menino? Pois é, o Cauã, ele que deve ser titular, né, na quinta-feira pela esquerda. O Cruzeiro, como a gente já falou aqui, vai poupar os titulares e o Kaique deve ser um desses titulares. Depois a gente pode até imaginar um provável Cruzeiro para quinta-feira. Ele teve uma proposta e a gente falava de sondagens, né? Fala, torcedor do Cabuloso! Vamos assistir agora esse conteúdo aqui na tela. O Tempo Esportes falando, tá? O Cauã Prats, jogador do Cruzeiro, que pode estar indo embora para a Europa. Ajustes e confirmações vão acontecendo. E no final do vídeo eu vou trazer outros detalhes de bastidores também, tá? Então, torcedor, olha, se você quer saber conteúdo do Cruzeiro, do Cabuloso aqui todo santo dia, se inscreve aqui no nosso canal TV Cruzeiro Cabuloso. O que a mídia nacional fala, a gente repercute aqui. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre essa negociação, transferência ali realmente milionária junto com o Tempo Esportes. O link vai estar aqui na descrição completa, tá? E claro, ainda hoje, no final desse vídeo, eu volto com mais informações. Vamos agora ouvir a opinião do pessoal do Tempo Esportes. Aqui, Cauã Prats. Tem notícia desse menino? Pois é, o Cauã, ele que deve ser titular, né, na quinta-feira pela esquerda. O Cruzeiro, como a gente já falou aqui, vai poupar os titulares e o Kaique deve ser um desses titulares. Depois a gente pode até imaginar um provável Cruzeiro para quinta-feira. Ele teve uma proposta e a gente falava de sondagens, né? Mas teve uma proposta de fato do Borussia Dortmund, mas os valores, assim como os valores que chegaram pro Kaique com relação à proposta do Como da Itália, eles não agradaram. Então o Cruzeiro ainda sem um desfecho nessa situação, por conta dos valores que não agradaram o Cruzeiro. O Cruzeiro entende que ainda pode valorizar muito o Cauã Prats para ser ainda uma negociação futura mais vantajosa para o clube. Temos aqui aspas do diretor esportivo do Borussia Dortmund sobre o Cauã Prats. Ele diz o seguinte: conhecemos bem o jogador, é interessante. Em princípio, estamos muito bem posicionados nessa área. Por isso, não há necessidade de tomar nenhuma providência imediata. Lars Ricken, diretor esportivo do Borussia Dortmund, sobre o Cauã Prats. Lélio Gustavo. Eu acho que dificilmente o Cruzeiro vai conseguir segurar o Cauã Prats aí na chamada janela de verão lá na Europa, né? É um jogador que ele se enquadra perfeitamente no perfil que gosta o Borussia, né? Um jovem jogador, promissor, já passou pela seleção de base, não passou, Rafa? Sim, passou. Então, cara, eles vão pagar aí. O Cruzeiro quer 17, eles vão pagar. Sabe por quê? Porque certamente eles vão vender por mais de 100. Se o Cauã mantiver isso que ele tem feito aí pelo Cruzeiro desde o ano passado, como diria e gosta de falar o velho Abras, Maktub. Tá escrito, vai vingar assim no futebol. Só 17 anos, né? E forte fisicamente, né, cara? Ele é alto, não é? Alto. Pois de cabeça contra o Pouso Alegre. Né? Cara, então é o jogador que tem o perfil para jogar pelo Borussia e seguir a carreira pela Europa, para ir até para a Inglaterra depois, provavelmente. Se a gente for comparar o início dele com relação ao Kaique, nos mesmos 17 anos, é até mais promissor que o Kaique, né? E a gente fala de um cara que hoje é absoluto na lateral esquerda do Cruzeiro, 22 anos só o Kaique, mas quando começou eu vejo até mais firmeza no Cauã Prats do que no Kaique. A gente, até pela conversa que a gente tem com todo mundo que trabalha com o Cauã Prats, de elogios até assintosos, assim, assustadores com relação ao trabalho que é feito pelo Prats. Por exemplo, Leonardo Jardim publicamente já disse isso, né, que se ele trabalhasse em outro clube na Europa, se ele tivesse contato, seria um jogador que com certeza ele faria o investimento pensando nessa sequência de trabalho aí com relação ao futuro do Cauã Prats. Eu acho que não tem muito erro com relação ao futuro dele, não. Também vejo uma perspectiva muito boa esse futuro dele. Será que se o Leonardo Jardim permanecesse, o Kaique Bruno, nesse ano, ele teria que disputar a posição com o Cauã? Eu acho que não, Lelão, mas
sem dúvida nenhuma, ele teria mais coragem para poder lançar o Prats numa situação de titularidade, né? A gente lembra, o Prats, por exemplo, foi titular no passado no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, né? E aí teve que marcar só o Arias por lá, né? E foi muito bem no jogo. Então, assim, a gente lembra em situações que ele foi puxado até do sub-17, né? A gente não fala nem do sub-20, a gente fala do sub-17. A gente sabe a distância que tem de uma categoria para outra, né? Você até fala, né, Lelão, que é outro esporte, né? A categoria de baixo. Então, ele sentiu muito pouco e a gente vê, pelas conversas que a gente tem com relação aos profissionais que trabalham com ele, que a turma, de fato, fica até assustada com a evolução dele. Eu diria que ele tem mais lastro que o próprio Kaique? É difícil, viu, Colombo? Porque eu também eu vejo com muito bons olhos o Kaique, viu? Porque aí é um momento que esse período de maturação, né? Como o pessoal costuma dizer aí. Gostei. Gostou? Gostei. Esse período ele é muito. Ele é perigoso, né? Porque às vezes o jogador vem de um destaque muito grande da categoria de baixo, quando vem para o profissional, ele às vezes demora a sentir. O Prats, desses primeiros contatos dele, na Sul-Americana talvez não tenha ido tão bem assim, e ali foram os primeiros contatos. Depois, já no Campeonato Brasileiro, com o Leonardo Jardim, a gente viu uma personalidade muito grande dele, né? Só 17 anos. O Kaique demorou a engrenar, a ser esse cara mais forte. Hoje o Kaique é um cara completamente pronto, né? Para a lateral esquerda, eu vejo o Kaique com possibilidade até de seleção brasileira. Mas nesse momento é difícil cravar isso até pela boa situação do Kaique. Se o Seabra tivesse observado melhor, o próprio Pepa, eles poderiam ter tido uma vida mais longa aí no Cruzeiro. E o Marlon, principalmente ano passado, ano retrasado, e que era o Seabra o treinador. Cara, o Marlon ele foi expulso estupidamente em 2 jogos. Vai se lembrar, um no Morumbi e outro lá em Salvador. Aquele jogo lá de Salvador, para mim, ele acabou, meu filho, isso é reserva. Sabe? E aí poderia ter sido lançado o Kaique Bruno, que já entrava muito bem nos jogos. Então, o Marlon, ele estava sempre suspenso. Então, ele poderia ter sido lançado, acho que até antes, pelo próprio Fernando Seabra, que é um técnico das categorias das categorias de base do Cruzeiro. Faltou coragem, viu, Jaime? E assim, se fosse o Tite, será que teria lançado? Eu acho que sim. Eu acho que o Lelão tocou num ponto muito importante, né? Porque o Seabra conhece o Kaique, acho que ninguém melhor de toda a turma que trabalhou com ele do que o Seabra para conhecer o Kaique. Já tinha trabalhado com ele já nas categorias de base. Só que aí aquele lance de você ter nome, de você conseguir ter coragem para poder bancar aquela situação, né? Então, entendendo o Tite como um cara com esse perfil, eu acho que sim, eu acho que teria coragem. Não sei se teria a mesma coragem do Jardim, por exemplo, de colocar um garoto de 17 anos lá no Maracanã, para um jogo tão difícil, tão complicado, para marcar um dos destaques até então do Campeonato Brasileiro, né? Como o Jardim teve coragem, teve peito para poder fazer, e ele foi muito bem, né? O Cauã foi muito bem naquele jogo. Então, não sei se seria uma coragem a esse ponto, mas a hoje ter a coragem de lançar sem problema algum o Cauã, até porque ele já mostrou que tem condição para isso, acho que hoje não veria problema nenhum. Tá aí, torcedor do Cabuloso. Meu amigo, na TV Cruzeiro Cabuloso a gente reage a tudo que a grande mídia fala do Cruzeiro. Sobre essa questão do Cauã Prats, realmente, tá? O Borussia hoje, talvez, que ele não está sendo monitorado também por outros clubes europeus, né? Até porque é uma joia que o próprio Leonardo Jardim, como falou o jornalista, né, queria levar, se ele estivesse treinando um clube na Europa, levaria facilmente, tranquilamente o Cauã Prats, que hoje sim é um jogador que chama muita atenção no continente europeu. Agora tem, claro, um fator, né? O clube que contratar o Cauã Prats nesse momento, nessa janela agora atual, só poderá utilizá-lo depois do meio do ano. Isso porque ele ainda tem 17 anos e para atuar na Europa ele precisa ter pelo menos 18 anos. Então, os tiros que um clube dá agora, nesse momento, seria um tiro no futuro. Você compra agora
é aquela questão, né? Um jogador do calibre do Cauã Prats, às vezes é necessário garantir antes do que... Vamos supor que aconteça algo inesperado. O Kaique seja vendido para a Europa. O Cauã Prats assume a titularidade. Começa a evoluir. Passa 6 meses aí, os 6 primeiros meses de 2026 voando. Imaginou lá depois, no meio do ano, a valorização? Se hoje fala-se em 6 meses, pode estar valendo 25? Seria loucura isso? 22? Bom, então os clubes, eles olham a tentativa de repente contratar antes, para que não chegue nesse ponto, né, de ter que pagar mais no futuro, uma valorização em cima do atleta. Uma coisa é você contratar um jogador que está com 17 anos e que não pode ser utilizado na Europa. Outra coisa é você contratar um jogador com 18 anos que já pode chegar, inclusive, ser titular na Europa. É isso que o mercado de transferências nesse momento olha para o Cruzeiro e tenta entender qual o melhor negócio. Agora, do lado do Cruzeiro é bastante compreensível a situação que o Cruzeiro fala abertamente. Não estamos precisando de dinheiro. Não estamos precisando de dinheiro. Literalmente, o Cruzeiro hoje não necessita de grana. E não necessitando de grana, não tem pressa também para vender. E principalmente, não aceita qualquer valor. Então, a gente vai precisar entender, né, o que é que vai acontecer aí, claro, nos próximos dias. Mas a janela de transferências segue. Conversar mais sobre isso em breve com novas atualizações. Mas me diz aí, gostaste do conteúdo? Aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa suas notificações, deixa seu like. Você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso. Compromisso e respeito com todos vocês sempre. Tamo junto. Grande abraço, valeu.